Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 1, o quinto livro da Bíblia. Falei do primeiro discurso de Moisés. Eu só vou ler até o versículo 8, Deuteronômio, capítulo 1. Está escrito aí, Moisés conta a história de Israel. Deuteronômio, capítulo 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto de Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Jornada de 11 dias há desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cardes Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habita em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habita em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haverdes estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos no Arabá, e a região montanhosa, e a baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, a terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Amém. Meus irmãos, esses versículos aí iniciais do livro, aí está dando o relato onde ocorreu o discurso, quer dizer, depois que eles conquistaram os reinos, ali antes de atravessar o Rio Jordão, Moisés estava ali na divisa, né, entre o rio e a cidade de Jericó. Então, ali sentados, eles ouviram essas palavras que nós estamos lendo aqui. Moisés está recordando o que ocorreu ao povo de Israel desde que saiu do Egito até chegar na terra prometida. Então, nós vamos observar aqui, nessa noite, o seguinte tema: a caminho da terra prometida por Deus. Eles estão rumo ao caminho. E é um símbolo do nosso caminho. Desde o dia que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós estamos caminhando para a nova Jerusalém. Então, esse relato nos dá esse tipo de ensino. Então, vamos ver alguns ensinos dessa passagem. Primeiro, a caminho da terra prometida por Deus. Nossa morada não é aqui, mas no novo céu e numa nova terra. Observem aí, meus irmãos, algumas coisas dos versículos, a partir do versículo 6. Nós temos nesse mundo coisas agradáveis, lugares agradáveis, situações agradáveis, e que isso, a gente diz assim como os irmãos ali na transfiguração: bom é estar aqui. Está de férias, está curtindo, aí diz, é bom estar aqui. Está vivendo um momento agradável, está com saúde, todo mundo feliz, bom é estar aqui. A gente sente esse gozo, diz, poxa, é bom ficar aqui. Mas a nossa morada não é aqui. Por mais que seja agradável, não é aqui. A nossa morada é numa cidade de ouro e de cristal. Observe aí no verso 6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe. Horebe é o monte Sinai, onde deu a lei.
onde eles viram Deus, onde Deus se manifestou a todo o povo de Israel. E Deus disse para ele: tempo bastante haver de estar nesse monte. Está muito tempo aí. Vocês gostaram de ficar aí? É que é agradável? Aí diz: voltai-vos e parti. Vão embora. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, no Arabá, e região montanhosa, e a Baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, terra do Cananeu, e a do Líbano, até o grande rio Eufrates. É interessante que nós não podemos nos acomodar às coisas deliciosas dessa vida, para não se distrair. Precisamos continuar caminhando. Hebreus fala desses homens de fé, diz que todos eles viveram pela fé e morreram sem jamais ter recebido tudo que Deus lhe prometeu, mas viram tudo que os esperava adiante e ficaram contentes, pois concordavam que esta terra não era a sua verdadeira pátria, mas que eles eram apenas estrangeiros e forasteiros nessa terra. Eles entenderam assim que eles não eram daqui, que eles almejavam, eles anelavam algo glorioso e superior. Por isso eles deixaram tudo para seguir o ensinamento do Senhor. Precisamos, irmãos, tirar os olhos das coisas lícitas ou ilícitas desta terra e focar nas coisas eternas, pois lá está a nossa verdadeira herança prometida por Deus. Eu não posso me concentrar nas coisas dessa vida, ainda que sejam boas e lícitas, ou mesmo ilícitas, eu não devo me concentrar, porque não é aqui o projeto de Deus para a nossa vida. Vejam o versículo 8 que diz: eis aqui a terra, quando eles saíram, caminharam, eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Se vocês lembrarem, Moisés era filho da filha de Faraó. Ele tinha todo o conforto, toda a glória no Egito. E o que é que diz Moisés, o que é que se registra sobre Moisés? Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como filho da filha de Faraó e escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Ele deixou toda a glória para ir ser maltratado, para ir para o deserto, mas ele desejava uma cidade superior. Irmãos, para entrar no paraíso eterno, precisamos crer que foi Jesus que conquistou essa morada. Nós vamos entrar lá por causa dele. Ele é que conseguiu na cruz o acesso ao Pai. Diz ele mesmo dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não é aqui. Ele está lá, ele quer nos levar para este lugar. Para tomar posse da terra prometida nesta vida, é necessário as boas obras que vão evidenciar e confirmar nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, a gente alcança esse lugar pela fé, mas eu vou ter a certeza que vou para este lugar se eu ando nesta vida no caminho do Senhor. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé cooperava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz:
Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. E de igual modo, não foi também justificada por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então eu vou ter certeza que eu tenho acesso, terei acesso a esse lugar através das obras, como eu me conduzo, como eu me comporto nesta vida. Por mais belo que seja aqui, este lugar está destinado à destruição pelo fogo. Por isso fujamos da cidade da destruição, colocando o coração na terra prometida. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Se referia ao templo, mas pode ser ampliado a toda a terra. Como diz Pedro: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deve ser tais com os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, pelo qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, colocar esperança nesse lugar da destruição é uma insensatez. O paraíso eterno é uma promessa divina. Não há por que duvidarmos do Senhor, pois suas promessas antigas ao povo de Israel se concretizaram. Sim, se concretizaram. O que ele falou que ia enviar o Messias veio, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e vai voltar para julgar vivos e mortos. Então nós temos essa plena convicção por essas profecias que de fato o paraíso existe. O paraíso eterno é para você e a sua família. É para mim e para a minha família. Mas o que é necessário que devemos fazer? Dar um bom testemunho, pregar o evangelho a eles. Sim, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas para isso você tem de falar, para isso você tem de viver o evangelho. A caminho da terra prometida. 2. Nós precisaremos de líderes tementes a Deus para nos guiar ao novo céu e nova terra. Está aí a partir do versículo 9 até o 16. Vamos lá considerar ali. O homem do status de Moisés reconhece que, humanamente falando, não tem condições de sozinho conduzir o povo do Senhor. Versículo 9 a 12. Neste mesmo tempo, eu vos disse, a Moisés falando, eu sozinho não poderei levar-vos para a terra prometida. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado. E eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus, só de homens. De 20 anos para cima, tinha mais de 600 mil homens. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? É por isso que o Senhor, sabendo que uma pessoa só não pode liderar, Deus levantou presbíteros e diáconos. Muitos presbíteros, muitos diáconos, para justamente auxiliar, conduzir o povo do Senhor. O povo de Deus terá, ao longo do caminho para a terra prometida, várias crises existenciais e espirituais. Por isso, ele precisa ter um corpo de líderes qualificados espiritualmente para o auxiliar. Versículo 12 diz, Moisés dizendo, como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Imagine numa multidão de pessoas, os conflitos interpessoais e as brigas e outras que surgiam, só ele liderando era muito difícil. Diz que a palavra de Deus, lá no Atos, quando a igreja começou a explodir em número,
Naqueles dias multiplicou-se o número dos discípulos e houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. É tipo uma cesta do amor distribuindo e elas estavam sendo omitidas. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aí se criou os diáconos para justamente resolver essa questão da distribuição. Como há necessidade de ter muitos líderes para conduzir o povo do Senhor. O grupo de líderes que vai assistir o povo de Deus deve receber frações das ovelhas de Cristo, conforme sua capacidade para orientar a família de Deus. Observe 14 ao 15. Então me respondestes e disseste, o povo ao ouvir Moisés: é bom cumprir a palavra que tens falado. Vamos botar líderes. Tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeça sobre vós. Aí vai vários grupos: chefe de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Então vejam, esses homens recebiam uma quantidade de pessoas para pastorear, para guiar, para governar, conforme a capacidade deles. Como diz a palavra do Senhor: porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que repartiu a cada um. Por isso, havia essa escala de grupo de pessoas tomando conta do rebanho do Senhor. O grupo de líderes tem poder de exercer juízo condenatório ou absolutório, usando sempre a lei divina como avaliadora dos atos humanos para ser um justo juiz. Aí no 16 e 18 eles são recomendados. Neste mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havias de fazer. Então, esses homens tinham até poder de dar uma sentença condenatória se a pessoa fizesse alguma coisa que justificasse esse tipo de condenação. Esses homens, a gente vê o apóstolo Paulo, quanto aquele rapaz que tinha um caso com a madrasta, diz a palavra assim: em verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Foi o poder que Deus deu a essa liderança. A liderança cristã é a vontade e escolha divina. É Deus que reestabeleceu, é Deus que escolheu. Quem se insurge por motivos egoístas contra a liderança está se levantando contra Deus. Mas quem usa os meios legais e os motivos nobres é um instrumento de Deus para corrigir ou remover a liderança. Quando Moisés se engraçou com uma africana, Miriam e o irmão Arão, não pode isso, reclamaram. E Miriam ficou leprosa porque se levantou de maneira injusta contra Moisés. Porque diz a palavra de Deus:
todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. A liderança cristã não é perfeita, por isso estará sujeita a críticas construtivas e a elogios equilibrados. É interessante, quando o sogro de Moisés chegou no acampamento, Moisés ficava julgando o povo e uma fila enorme. Aí o sogro disse: mas rapaz, você está se punindo, se prejudicando e prejudicando o povo, porque você não pode atender todo mundo. Divide aí, rapaz, coloque um bocado de líder para julgar essas questões, e só questões de difíceis é que venham apresentar a você. Então a liderança precisa estar pronta a ouvir também críticas. Lembra de Pedro, o apóstolo Pedro, lá na Galácia, estava comendo com os estrangeiros. Mas quando veio os tradicionais, os judeus, aí ele se afastou, dizendo: olha, eu não como com eles não. E Paulo então repreendeu a Pedro: Pedro, você está agindo errado. Nós não vamos ser condenados porque estamos comendo com ele. Não, nós vamos ser salvos por causa da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A liderança cristã, apesar de ser vontade divina e escolha divina, Deus usa o seu povo para escolhê-la, e nós precisamos seguir as orientações da sua palavra para não colocar nesse posto homens que não foram escolhidos por Deus. Pedro diz: escolhei dentre vós homens de boa reputação, a caminho da terra prometida dada por Deus. Terceiro, devemos meditar nas revelações da palavra de Deus sobre o novo céu e nova terra. Aí está nos versículos 19 a 24. Irmãos, ao refletirmos sobre o nosso habitat atual, agora, chegaremos à conclusão de que os males neste mundo são infinitamente superiores aos benefícios. Como eu falei, a gente tem vários lugares agradáveis, mas se a gente for somar isso aí, vai perceber que aqui é algo terrível. Nós estamos numa terra amaldiçoada. Veja o que diz o 19: então partimos do Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste. Sim, esse mundo é como um deserto terrível. A gente vê isso lá no Gênesis 6, que diz que Deus viu a maldade do homem, que era continuamente. Será que a gente não está vendo? A gente ouvindo um jornal, né? Vendo a televisão, as notícias são pesadas. Gente, nós estamos no estado mais violento do país. É muito difícil. A gente pode ser abordado por um marginal desse. Então, quando eu vejo o lugar bom e vejo o lugar mal deste mundo, exposto, o negócio aqui tá feio. E como é que nós queremos ficar aqui? Deus nos revelou, irmãos, uma terra de isenção de males e de toda sorte de delícias que não tem fim. Veja o versículo 20: então eu vos disse, tende chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou essa terra diante de si. Sobe e possuía, como te falou o Senhor, Deus dos seus pais. Não temas e não te assustes. O que é que João disse para nós? Eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele já nos revelou a terra. Devemos meditar
no que é revelado nas Escrituras sobre essa terra maravilhosa, para aguçar nosso interesse pela terra do Senhor. Eu preciso pensar nessa terra. Observe o versículo 22, o que eles fizeram quando chegaram ali perto. Então, todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Essa era a missão dos espias, fazer circular na cidade e ver se a terra era boa mesmo. E como é que eu vou fazer isso? Leia a Bíblia, medite na palavra e você vai conhecer a cidade de ouro e cristal revelada na palavra do Senhor. Portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu preciso pensar, eu preciso buscar as coisas de cima. Então, como eu faço isso, pastor? Através da meditação e da fé na promessa de Deus, vamos concluir que de fato a terra é real e maravilhosa. Quando você lê a Bíblia e vê com seus próprios olhos o que está escrito, você vai se deleitar e vai crer na palavra de Deus. Versículo 23 a 25, o que aqui diz? Vamos ler? Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Quando você meditar, você chega a essa conclusão: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O desinteresse pela terra prometida tem se demonstrado pela ausência de conversação entre os santos deste assunto, bem como na ausência de letras de muitos cânticos que não tratam do tema. É interessante quando a gente pensa assim, vamos cantar um corinho que fale da nova terra, do novo céu. Eu só posso me lembrar dos 20 anos atrás. É que cantava, céu, lindo céu, céu, lindo céu. Então, a gente pensa no céu, 20 anos, porque as músicas de hoje só falam o quê? Deus vai realizar seus sonhos, Deus vai realizar seus sonhos, você vai ter um carro, você vai ter uma família, você vai ter... Só fala das coisas dessa vida, mas nunca lembra do ouro. Por isso que eu escolhi os hinos, são só os hinos do passado que lembram, olha, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, a cidade de ouro e cristal, jamais se contou ao mortal, né, meus irmãos? Não cesse de falar desse livro da lei, foi a palavra de Deus a Josué. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Quanto mais nos apartamos do livro, mais a esperança está morta em nosso coração. Uma reflexão acurada do mundo atual apagaria a esperança que tanto depositamos neste mundo destinado à destruição. O pessoal pensa no mundo atual como um grande carnaval, como uma grande festa. Irmãos, isso é ilusão. Esse mundo está perdido. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, está guardado para o fogo, reservado para o dia do juízo e destruição dos homens maus. A esperança da glória precisa ser vivificada na vida dos santos, para tirar tristeza e colocar alegria no seu semblante. A tristeza do crente hoje se dá, não é pela dificuldade que eles estão vivendo, mas é porque eles não lembram mais do novo céu e de uma nova terra. Não cessam, diz o apóstolo Paulo, de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação
no pleno conhecimento dele. Essa é a revelação que precisamos. A caminho da terra prometida por Deus. 4. Haverá obstáculos que podem nos desanimar a caminho do novo céu e nova terra. Observe aí, dos versículos 26 a 28 está escrito. Vamos comentar aí. As Escrituras Sagradas não escondem as dificuldades que iremos enfrentar até chegar à terra prometida. Quando tomamos ciência dessa verdade, podemos pensar em abandonar o caminho. Observe o 26, leamos. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebelde à ordem do Senhor vosso Deus. Meu Deus, eles estavam na divisa da terra, só um passo eles entrariam. O pessoal deu o relatório, e vai falar do relatório, algumas coisas negativas, aí eles disseram, não vamos entrar não, eu não vou para esse lugar não, nós vamos morrer, se entrar aí nós vamos morrer. Olha, diz a palavra de Deus em Marcos, semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Eles ficaram escandalizados porque na terra tinha gigantes, cidades fortificadas. Eles disseram, se nós entrarmos, nós iremos morrer e nossos filhos serão escravos. Não vamos entrar na terra. Os obstáculos do caminho para a terra prometida podem nos levar a acusar injustamente a Deus de ter um sentimento perverso e espírito assassino. Observe a que ponto chegou a declaração deles. Versículo 27, leamos. Murmurastes nas vossas tendas e disseste, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Eles disseram isso. Olha, esse Deus tem má intenção. Apesar de ter nos tirado do Egito, ele nos odeia. E ele nos trouxe aqui para a gente morrer na mão desse povo. Imagine, tem aquela nuvem ali sempre acompanhando, a tocha, e eles disseram assim, Deus é perverso, Deus é mau. Eles ficaram dentro de casa, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, eu estou sem emprego, eu estou com a saúde abaixo, Deus não me ama não. Deus já deu prova do seu amor para conosco, dando o seu Filho, mas nós ficamos nas nossas tendas nos queixando. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, em Malaquias. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei Jacó. Quando olhamos para os obstáculos e para a nossa força, vamos ser tentados a desistir da terra prometida e voltar à velha terra e aos velhos padrões de vida pecaminosos. Versículo 28, leamos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos de Anaquins, que são gigantes. Aí eles disseram, não vamos entrar, né? Cuidado com os falsos irmãos. Eles estão em nosso meio para destruir nossa esperança da glória. Observe que foram os espias, os chefes, disseram, ninguém vai para essa terra não. Essa terra é terra de maldição, nós vamos morrer lá. Então os próprios irmãos desestimularam, porque 10 homens conseguiram contaminar mais de 600 mil homens. E os 600 mil homens acreditaram e eles não entraram na terra. E o populacho é chamado, populacho quer dizer estrangeiros, porque quando o povo de Israel saiu também alguns estrangeiros, aproveitaram a carona, e vamos com eles também sair do Egito. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembrávamos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres,
das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Eles desprezaram o pão de Deus e preferiram o pão da escravidão. Eu prefiro estar na escravidão de que estar comendo maná aqui no deserto com o Senhor. Isso é muita ofensa, meus irmãos. Se esquecer dos benefícios do passado feitos pelo Senhor vai nos abalar nos desafios do futuro, rumo ao paraíso. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, certamente nos dará com ele as demais coisas. Não confie em sua força para chegar ao paraíso, pois ela não é suficiente para fazê-lo entrar nas mansões celestiais. Antes diga, tudo posso naquele que me fortalece. Assim disse Josué, assim disse Calebe, e eles entraram na terra, enquanto os demais não. A caminho da terra prometida. Se olharmos para o Senhor, venceremos os obstáculos da caminhada ao novo céu e nova terra. Olha o que Moisés diz aí. Dos versículos 29 a 31. Os viajantes para a Terra Santa precisam vencer o medo aterrorizante olhando para o Senhor. Versículo 29, leamos. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem o temais. Louvado, até aí está bom. Essa é a palavra do Senhor. Não tenham medo de Satanás, da carne, do mundo. Não tenham medo. E se você está com medo, faça como o Salmo 34. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os viajantes para a terra prometida precisam perceber que o Deus único e verdadeiro está nos protegendo ao longo do caminho. Observe ainda o 30, vamos ler o 30. O Senhor, vosso Deus, é que vai adiante de vós. Deus está na nossa frente para derrubar todos os adversários e a gente passar. Ele é o nosso trator, Ele vai preparando o nosso caminho. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Deus está nos protegendo. Os viajantes para a terra prometida devem ter consciência que o Senhor é o Senhor dos exércitos e vai lutar em favor do seu povo. Diz aí no 30, vamos ler. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós. Ele vai lutar por nós, meus irmãos. Ele está na nossa frente para lutar. E 2 Crônicas, foi essa palavra que o rei Josafá ouviu. Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você não vai lutar, você vai tranquilo, sentado aí, Deus lutando por você no seu caminho. Os viajantes para a terra prometida precisam lembrar da atuação de Deus no passado para ter esperança no futuro. Observe final do versículo 30. Segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito. 31. Como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andaste, até chegar a este lugar. Nunca faltou roupa, nunca faltou comida, nunca faltou sombra, nunca faltou calor durante toda a jornada. Eles tiveram tudo no deserto e assim nós também teremos na nossa caminhada. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos chegar, irmãos, vamos chegar no final de linha de Deus. A visão de Deus, então, revelada nas Escrituras, fará
toda a diferença em nossa caminhada rumo ao paraíso. Basta como é que você está vendo Deus na sua vida. Se você vê a Deus como Ele é, você não vai ter medo de nada. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Porque Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. A Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, estão ativamente trabalhando em favor do seu povo para levar a terra prometida. O Espírito está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O Jesus que está à direita do Pai também está intercedendo por nós. Por isso diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que pode derrubar a oração de Jesus? Quem é que pode derrubar a oração do Espírito Santo? Então nós vamos chegar a esse caminho glorioso. Não existe nada e nem ninguém que possa se comparar ao nosso Deus. Portanto, a nossa chegada é certa no paraíso do Senhor. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A caminho da terra prometida por Deus. A incredulidade no Deus da promessa nos impedirá de entrar no novo céu e nova terra. Está nos versículos 30 a 39. A falta de fé na pessoa e palavra de Deus são faltas gravíssimas que ofendem muito ao Senhor. Versículo 32, leamos? Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus. Oh, meus irmãos, eles viram tantas maravilhas, foi o povo que em nenhum momento da história viu tantas maravilhas como o povo de Israel. Todo o povo de Israel viu os sinais no Egito e no deserto. Mas diz assim, mesmo assim eles não creram no Senhor. E diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se você não crê no Senhor, Ele se zanga com você e não vai operar. A falta de fé, as demonstrações da graça de Deus no Egito, no deserto, agravam mais a ofensa de não crer no Senhor e em sua palavra. Deus já deu prova na cruz e na nossa vida pessoal que Ele é Deus. E se eu não creio, é teimosia da minha parte. Versículo 33, leamos. Que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverias acampar. De noite, no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haver de andar. E de dia, na nuvem. Estava ali o sinal. Por que eles não acreditavam? Aí o Senhor, por causa disso, gente, como é que Deus podia deixar aquele povo entrar na terra prometida? Aí ele disse assim, nenhum dos homens, de 20 anos para cima, foram mais de 600 mil, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, os sinais, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Aí agora, por isso que vai passar 40 anos no deserto, até que toda aquela geração morra, porque duvidou do Senhor nosso Deus. A única coisa que desperta a ira de Deus
é o pecado, e o pecado da teimosia. Diz que eles fizeram isso 10 vezes, quer dizer, era continuamente. Diz Moisés, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim, diz o Senhor? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dizer-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe e Josué, porque perseveraram em me seguir. 2 pessoas de 20 anos para cima, só 2 pessoas entraram na terra prometida. Quando Calebe e Josué entraram, eles tinham mais de 80 anos, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus impedirá os incrédulos de entrar no paraíso eterno, por tê-lo ofendido com uma incredulidade obstinada. 34 a 35, 36, leamos. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, certamente dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em me seguir. Sim, irmãos, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor. Ele vai dizer, não conheço você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo pecado vai impedir a pessoa de entrar no céu. Deus não deixará entrar em sua terra quem desobedece a sua palavra. 37 a 38. Também contra mim, olha bem, olha quem não vai entrar na terra prometida. Também contra mim, quer dizer, Moisés falando, também contra mim se dignou o Senhor por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará com que Israel receba por herança. Imagine, irmãos, Moisés, o homem de Deus, não entrou. Por que ele não entrou? Porque quando Deus disse assim a ele, fale a rocha para que o povo beba água. Aí ele estava nervoso, porque o povo estava azucrinando a cabeça de Moisés. E Moisés, sendo o homem mais manso da terra, mesmo o homem mais manso não suportou. E aí, vocês querem água? Querem? E feriu a rocha. Aí Deus disse, rapaz, você não fez o que eu mandei. Você não fez, você não vai entrar. É interessante, irmãos, que Moisés faz uma oração, Senhor, deixa eu entrar. O Senhor diz, pare de falar, não fale mais comigo não. Suba o monte, fique olhando aí do alto ali, pega um binóculo, fique olhando, porque é essa terra que você não vai entrar. Meus irmãos, isso é muito sério. Moisés, evidentemente, não entrou naquela terra terrena, mas ele entra na terra celestial. Mas é um bom exemplo. Ainda que seja um Moisés, se desobedecer a Deus, não entra na terra prometida. Isso é muito sério. Deus deixará entrar na terra o crente, o que crê, e os menores que não chegaram à idade da razão. 39, leiam. E vossos meninos, de que disserte, pobreza serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Aqueles menores entraram. Deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é um reino. Eles entraram. Ninguém entrará no paraíso eterno através de boas obras, porque toda boa obra está misturada com impureza. Não há como alcançar isso. A fé em Deus só pode chegar ouvindo a pregação do Evangelho ou lendo a Bíblia, porque é pela fé que a pessoa é salva. E como é que essa fé chega? Ou você lê a palavra,
porque é pela palavra que chega a fé, ou então houve a pregação genuína da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vai se evidenciar pela atitude nossa quanto ao que Deus tem nos revelado, porque diz que quando Deus falou a Abraão, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Finalizando, meus irmãos, a caminho da terra prometida por Deus. Se não houver arrependimento e fé em Cristo agora, naquele dia não entraremos no novo céu e nova terra. Versículo 45, leamos. E 6. Tornar-te-vos, pois, e chorartes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros, assim permaneceste muitos dias em Cádiz. O que é que eles fizeram? Quando Deus disse, você não vão entrar, porque me desobedeceram, aí cada um pegou a arma e disse, nós vamos entrar, nós vamos conquistar. Aí Deus disse, olhe, não vá porque eu não vou com vocês vão ser derrotados. Aí eles foram, porque eles são desobedientes, não querem obedecer a Deus, foram, aí os amorreus deram uma surra, mataram muito deles, aí eles voltaram e estavam ali chorando na presença de Deus. Tornar-te-vos, mas vejam aqui, para a conclusão, muitos têm abandonado o caminho do pecado, eles voltaram lá da terra prometida, não pelo apelo do Senhor, mas devido às consequências presentes do pecado. Isto não é arrependimento, mas instinto de sobrevivência. Por que eles estavam chorando na igreja, naquele ajuntamento? Porque eles foram, segundo o seu coração, lá tomaram a surra e aí voltaram, não arrependidos, mas porque não conseguiram o que queriam. Quer dizer, eles não estavam voltando para Deus, eles estavam voltando das dificuldades que eles enfrentaram. É assim, quando uma pessoa está com dificuldade, ela usa um pouco do bom senso que tem, diz, eu vou lá não, vou fugir, volta. Mas não porque queria o Senhor, porque não queria morrer. Havendo levado para fora um deles, livra-te, salva a tua vida, ali no período de Ló, vocês lembram? O anjo falando, não olhes para trás, não pare em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, os que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás. Ela saiu da cidade. A gente não sabe se ela era crente, não temos nenhum dado sobre a mulher de Ló. Só temos essa informação, ela desobedeceu. Ela saiu daquela cidade que estava destinada à maldição, e o anjo disse, não olhe para trás. Mas ela olhou. Então parece que o coração dela estava lá na cidade. Alguns são assim, sai do lugar de destruição, mas o coração ainda continua lá. Muitos têm sentido tristeza, não por ter ofendido ao Senhor, mas porque seus projetos foram frustrados e estão sofrendo pelos seus erros. Isto não é arrependimento, mas choro de pessoas mimadas na presença do Senhor. Quando a gente não dá o que a criança quer, o que é que ela faz? Chora, fica chorando para ver se é a vontade dela. Quando o povo viu que não conquistou e perdeu, começou a chorar na presença de Deus. Vejam aí o versículo 45, 1:45. Então, olha que coisa, vou ler aqui na minha tradução. Então vocês voltaram e ficaram chorando perante o Senhor, mas ele não deu ouvidos ao seu clamor, nem deu atenção a vocês, porque aquela tristeza segundo o mundo não é a tristeza segundo Deus.
Não é por ter ofendido a Deus que eles estavam chorando. Eles estavam chorando porque eles queriam aquilo e não conseguiram. E por isso estavam chorando: oh meu Deus, me ajude, me dê. Mas ele não ia dar de jeito nenhum. Deus não se importa com esse tipo de oração. Deus não se comove com o teatro deles em sua presença, mas vai atentar para aqueles que confessam seu pecado e deixam. Como diz a palavra: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A tristeza por ter desobedecido e ofendido ao Senhor estarão presentes num coração verdadeiramente arrependido. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O abandono do pecado é uma necessidade de todo ser humano. Sem ele, ficaremos impedidos de entrar no novo céu e na nova terra. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Além da fé, é preciso crer. Seguir as ordens divinas é o lado positivo do arrependimento. Eu deixo um caminho errado para seguir um caminho correto, como aquele povo que ouviu o sermão de Pedro: que faremos, varões galileus? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Mas é preciso também crer que a morte de Cristo pagou nossa dívida diante do Pai, é o que nos dará paz na consciência. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Crer em Cristo não é sentir algum tipo de emoção, mas dar crédito à mensagem divina sobre a morte expiatória de Cristo em nosso favor. Quando eunuco perguntou: eis aí água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: é lícito se creres de todo o coração. E ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então ele foi batizado. Crer não é fazer algo para entrar no reino de Deus, mas saber que Cristo já fez o que precisávamos para entrar no reino do Senhor. Ele morreu na cruz para nos dar vida e vida com abundância. Irmãos, nós estamos caminhando para a terra prometida por Deus. Vamos continuar caminhando. Eu vou, vamos lá, para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém.